dia, pessoal! Hoje eu estou aqui para ajudar vocês na revisão da disciplina de ciências. Nesse último mês que nós aprendemos, nós vimos várias coisas sobre as plantas, tudo que elas são capazes de fazer. E também percebemos que elas são muito semelhantes com nós, né? Apesar de tudo que elas fazem ser um pouco diferente, mas na maioria das vezes é tudo que nós fazemos também, como por exemplo a respiração, reprodução, a alimentação, tudo isso nós também fazemos. Mas as plantas, assim como os animais também, que são seres vivos, né? Eles têm uma outra forma de estar realizando esse processo. Então, nós vimos sobre a fotossíntese, que a fotossíntese é o processo de alimentação da planta. Que a planta, ela não é igual aos animais, as pessoas que têm a boca, né, para se alimentar, para pegar algo e comer. Mas no processo da fotossíntese ela também consegue se alimentar transformando os nutrientes que ela consegue captar com a luz solar, transformando em glicose, que esse é o alimento dela, né? Fotossíntese. Você já pensou como as plantas se alimentam? As plantas fabricam o próprio alimento. As folhas são verdes pela presença da clorofila. Essa substância absorve a energia da luz solar e dá início à fotossíntese. Essa energia faz com que o gás carbônico retirado do ar e a água absorvida pelas raízes produzam a glicose, um tipo de açúcar. É na fotossíntese que as plantas liberam o oxigênio que nós respiramos. Dessa forma, ela consegue estar realizando a sua alimentação. Outro fator muito importante também para a sobrevivência de uma planta é a água. Além do processo de alimentação que ela precisa ter, ela precisa de água. A água ela faz parte do processo de sobrevivência da planta. Então, se caso a planta não tiver esse acesso à água, esse contato com a água, ela não consegue sobreviver. Importante perceber também que cada planta ela tem quantidade adequada de água para ser utilizada. Então, quando você tem plantas em casa, quando você cuida também de plantas na rua, tem um pátio, você precisa estar atento à quantidade de água que aquela planta precisa. Tem plantas que nós precisamos colocar água todos os dias, tem plantas que uma vez por semana, a cada 15 dias. Então, dependendo da planta, ela também varia a quantidade e também a quantidade de água que ela precisa para sobreviver. Nós também vimos sobre o processo de germinação da planta, de reprodução. O que seria isso? A planta, ela possui um processo de germinação de plantar-se, né, sementinhas pelo solo para que novas plantas iguais àquelas nasçam. Então, tem muitos casos, né, que nós vemos campos. Às vezes tem um pouquinho de flor, depois vai aumentando, porque é esse processo de reprodução. Os animais são muito importantes para esse processo. Os insetos são atraídos às flores por cores vivas e perfumes. Os grãos de pólen grudam no corpo do inseto e são levados até outras flores, realizando a polinização. Algumas plantas se reproduzem através da polinização pelo vento. Essas plantas normalmente têm flores pequenas e sem graça. Também não produzem aromas ou néctar para atrair insetos. Em vez disso, elas têm grandes anteras suspensas, que produzem muitos grãos de pólen. O vento pode facilmente dispersar esses pequenos grãos, de modo que alcancem outras flores. As sementes de dente de leão têm uma estrutura fina para dispersão através do vento. As sementes de pseudoplátano giram quando cai, o que ajuda a levá-las para longe da árvore original. As leguminosas são espalhadas quando a vagem que as contém seca e se abre, jogando as sementes para fora. E o processo da respiração das plantas é algo também bem necessário, tanto para as plantas como para as pessoas, porque no processo de respiração da planta, ela faz ao contrário. Nós, pessoas, respiramos o oxigênio e liberamos o gás carbônico. Já a planta, ela utiliza o gás carbônico e ela solta o oxigênio, que é algo que é muito importante para a nossa vida. Então, de certa forma, a planta, ela nos ajuda também
a sobreviver, porque ela libera o oxigênio. Então, se vocês forem perceber, os seres vivos eles são importantes um para o outro. Todos eles são importantes para a natureza e um para o outro também, porque os animais estão presentes ali nos processos da planta, processo de germinação, de reprodução. As plantas estão muito presentes ali para conta do processo da respiração delas, né, que libera o oxigênio para os animais, para as pessoas. Então, um ajuda o outro. E nós, seres humanos, temos o dever de cuidar desses seres vivos, né? Cuidar muito bem das plantas, cuidar muito bem dos animais. A natureza também tem a sua grande parcela de ajuda, né? Que o sol, através da luz solar, as plantas conseguem fabricar nutrientes para poder fazer o processo de fotossíntese, se alimentar. A natureza ela tem a água, mesmo que nós temos flores que nós regamos, nós colocamos água, a natureza também tem a chuva, né? Que a chuva ajuda também nesse processo de hidratação da planta. Então é isso, pessoal, nossa revisão de ciências foi essa. Eu coloquei novamente esses vídeos que vocês assistiram, foram vídeos também que estão lá nas aulas, né? Nos livros da Positivo, estão ali no QR Code para quem quiser olhar mais vezes. Então é isso, espero que vocês tenham uma boa sorte na atividade dos saberes de ciências. Façam com tranquilidade e até amanhã!